Nessa trajetória minha profissional, uma coisa que eu aprendi, e assim, eu sempre testo levar isso com muita performance. A lei da atração, ela diz o seguinte, a lei do universo, ela diz o seguinte, uma delas fala sobre a lei da atração. E o que é a lei da atração? É aquilo que eu jogo para o universo e recebo. Então você está aí sentado, né, e você pode muitas das vezes estar pensando, já é final do evento, cara. Pô, tem que levantar de novo, bater palma. Legal. É por isso que muitas das vezes aquilo que era para prosperar na sua vida não dá continuidade. Porque as dificuldades começam a aparecer e o que você faz? Cruza o braço, senta. Eu vou relaxar. O negócio vamos deixar a maré levar. E o que acontece com isso? Você não está fazendo algo que vai fazer a diferença na sua vida. Que é o quê? Se eu quero algo bom para mim, eu tenho que doar primeiro. Então, pessoal, vamos levantar todo mundo aí, com muita virtude, vamos bater palma e, é o que vocês querem para vocês, não é isso? Então, bora lá? Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar num estabelecimento, num comércio. Pessoal, não liga não que o pessoal está movimentando aqui, está andando, mas tudo faz parte do evento. E vocês já chegaram num comércio e tipo assim, cara, você saiu decidido para comprar algo para a tua casa. E quando você chegou no comércio, poxa, você vê lá o vendedor, cara, cos baixo, braço cruzado, o cara saiu de casa todo daquele jeito. E aí, você fez aquela sua economia para comprar aquele bem que você iria gastar ali para trazer isso para casa. E foi com muito suor, foi com muito esforço. Mas você conquistou algo. Você conseguiu aquele dinheiro e aí, você vai lá no estabelecimento. Aí você chega lá, está o vendedor desse jeito. Braço cruzado, cara, cos baixo. E aí eu pergunto para você, você acabou de receber seu 13º, passou o ano inteiro para receber aquilo, e aí a minha pergunta é para essa moça aqui de rosa. Marinete, aí eu te pergunto, Marinete, você chegou lá na loja, lá na Casas Bahia não, porque Casas Bahia só vende crédito, né? Magalu também, né? Verdade. Mas, enfim, você chegou na loja Premium, daqueles móveis, aquelas coisas mais lindas, falou, nossa, eu preciso mudar a minha sala, tirar esse sofá, enfim. E aí você, trabalhou o ano inteiro, juntou uma grana, aí você vai chegar na loja, porque foi difícil você adquirir aquele dinheiro, com suor e tal. Para quem não sabe, o ser humano, ele foi criado para não trabalhar, tá? Tá lá, é verdade, tá lá em Gênesis. Eu já volto aí, Marinete. O que acontece? Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele fez lá o Adão, Eva, toda aquela história que a gente sabe. E numa dessas histórias que a gente já sabe, o que ele falou para Adão? Adão, você vai governar sobre tudo isso daí. Tá? Você vai se alimentar aí das árvores, da árvore da vida, enfim, vai ter uma vida eterna, coisa serena, paz, comida a hora que quer, não teria problemas. É bom pensar isso, né? Quando a gente traz para a realidade, está um pouquinho longe disso. Mas aí, de repente, a gente sabendo a historinha, a Evinha foi lá, comeu a maçã e aconteceu toda essa parada, saíram do Jardim do Éden, e aí foi dada uma sentença para o homem. E falou para ele o seguinte, olha, você vai viver do suor do teu trabalho. Por quê? Porque até então ele não precisaria trabalhar. O negócio estava light, sossegado, e parará, e pereré. Enfim, e foi dado a ele isso daí. Então, o que acontece? Se essa sentença está sobre nós, e isso é muito forte que vai ser dito, pelo seguinte, se isso já lá no princípio já foi ditado dessa forma, por um erro nosso,
E aí você fala, cara, tá muito difícil essa vida. Poxa, tudo complicado, tudo tão... Poxa, parece que deveria ser muito mais fácil. Mas o código já está lá no comecinho, está falando, esforça-se, você vai viver do suor do teu trabalho. Então, ou seja, nada será sem que não haja o seu suor. É necessário isso. Ou um suor mental, ou um suor físico. Essas são as formas de nós mostrarmos o nosso trabalho. Agora vamos voltar lá na loja, lá com a Marinette. E aí é o seguinte, Marinette, você chegou lá, poxa, aí o vendedor está de braço cruzado, cós baixo, poxa, e você veio com aquele dinheiro, aquela coisa bacana, poxa, vou realizar, e de repente você, pam, encontra um vendedor dessa forma. Eu te pergunto, você compraria dele? Não. A pessoa não está disposta a vender. Quando você está num estabelecimento com o braço cruzado, você não está querendo atender a pessoa. Você está ali por obrigação. Mas será que a vida não está sendo difícil para ele, Marinette? E aí ele está dessa forma? Talvez sim. Bom, então o que eu quero dizer com isso, pessoal? É o seguinte, se eu quero coisas boas na minha vida, se eu quero ser algo diferente, eu preciso buscar aquilo que é melhor. Então, a gente colocou essa analogia da questão do vendedor pelo seguinte, quantos empresários nós vemos reclamando dos seus negócios, cara, e ele é o cara que mais dorme, assim, é o cara que chega mais tarde na empresa, é o cara que sai mais cedo, é o cara que, em vez de acordar às 5 horas da manhã, ele quer acordar 9, porque ele se acha patrão. E aí ele começa só a reclamar da vida. Sabe quando você está, tipo assim, no meio de um problema, e aí você não tem solução para isso? E se nós queremos resolver um problema, qual é a melhor forma de resolver um problema que se aparece? É partindo do princípio. E o que o princípio fala para nós, seres humanos? Está lá em Gênesis. Nós viveríamos do suor do nosso trabalho. E eu não posso culpar a Eva por isso, tá? Porque ela estava no bolo ali. Mas, enfim. Então, ou seja, aí, poxa, eu quero resultados, eu quero diferença, eu quero melhoras nas minhas coisas. Mas o primeiro que tem que ser melhorado somos nós mesmos. E quando nós conseguirmos entender isso, as coisas começarão a mudar. Mas é assim, ó, a pergunta é, qual tribo que você anda, com quais pessoas que você se relaciona? Se eu quero melhora, por exemplo, vamos dar o exemplo da Lores. A Lores ali falando, né, dá umas gordurinhas e tudo mais. Bom, eu eliminei 13 quilos do começo do ano para cá, então, assim, isso foi muito satisfatório para mim, porque era péssimo quando eu colocava um terno, não conseguia fechar a gravata. Eu não sei se os homens já passam por isso ou passaram, mas é bem complicado. E, assim, a minha esposa é bonita. Poxa, cara, e eu, né, essa desigualdade, assim, né, eu falei, não, está errado isso. Então, foram coisas que foram me movendo, pessoas que eu comecei a andar, coisas que eu comecei a escutar, a ver, foi criando mudanças na minha vida. Estudos dizem que o período que o ser humano mais aprende as coisas é do 0 aos 7 anos de idade. Só que, por onde ele absorve esse conhecimento? É sobre tudo aquilo que ele vê e escuta. Se eu estivesse aqui, ó, como eu estou agora, e tampasse o ouvido de vocês, tampasse o ouvido de vocês não conseguissem escutar, eu me comunicaria com poucas pessoas aqui, talvez, ou talvez com ninguém, porque vocês não estariam me escutando. Mas por que isso? Porque é necessário que o conhecimento que eu tenha
ele seja absorvido por esses sentidos nossos. E o que mais impacta sobre tudo aquilo que nós conhecemos é o que nós escutamos e aquilo que nós vemos. Eu tenho uma criancinha, vocês já viram aqui, de 1 ano e 4 meses, e é assim, ó, a gente sabendo disso, você fala, poxa, cara, eu vou colocar em prática isso. Porque assim, tudo aquilo que é bom, que você acha que vai gerar resultado na sua vida, pega e faça. Tá bom. Aí eu falei, beleza, né? Ela começou a querer falar umas palavrinhas e tal. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Sabendo disso daí que eu passei para vocês, comecei a pegar ela assim, colocava ela assim de frente, assim. Aí eu falava assim, fala papai, né? Para ela ver e ouvir. E aí, por várias vezes eu fiz isso, né? Vários dias. E de repente ela começou a querer falar. Aí de repente ela pegou, eu falei, fala papai. Aí ela falou, mamãe. Aqui, falei, poxa, todo esse empenho, você faz um negócio desse, minha filha? Enfim, eu falo isso pelo seguinte, pessoal. É para que a gente possa entender o que eu estou vendo e o que eu estou escutando, para que eu possa estar cobrando o resultado, ou de mim mesmo, ou das pessoas que estão ao meu redor. Eu não sei se vocês observaram, mas a hora que o Raidan falou que ia fazer um leilão ali, eu fui o primeiro a levantar uma crítica. Mas só para que vocês entendam, tudo isso foi combinado, tá? Não foi nada assim no improviso, não. Por que eu fiz isso? Nós estamos falando nessa palestra sobre vendas. E como que eu iria me colocar à venda sem me expor? Aí eu pergunto para vocês, o meu produto é algo que eu preciso estar expondo ele. E aí a pergunta é o seguinte, você está expondo o teu produto? Você está procurando meios para que ele possa aparecer para o consumidor final? Quantos aqui têm empresas e estão no mundo digital com as suas empresas, nas redes sociais, divulgando o produto que vocês vendem? Levantem a mão, por gentileza. Eu acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Quantos aqui têm um negócio, ou pessoal, ou empresarial, enfim, e estão expondo seus produtos na internet? Rapaz do céu. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Eu estava doido para beber essa água aqui, sabe? O pessoal chegando aqui e tal. Bom, eu creio que vocês já devem ter escutado uma frase que diz o seguinte: quem é visto é o quê? Vamos lá. Quem é visto é? Pronto. Então tá bom. Aí eu pergunto para vocês, o faturamento daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês representam, daquilo que vocês vendem, está bom? Legal. Não está bom. E aí, por que cerca de 50% que está aqui dentro da sala? Olha, é que a gente dá uns cursos lá, desculpa aí, tá, pessoal? Vamos lá. E por que 50% do pessoal que está aqui nesse evento ainda não está com o teu produto na internet? Há uns 15 dias atrás, eu estive em Israel. E foi muito legal pelo seguinte: eu estive lá na cidade de Cafarnaum, a cidade onde Pedro nasceu. E todas as cidades daquela região de Israel, existiam sinagogas. As sinagogas eram os locais onde as pessoas queriam fazer algum anúncio, enfim, falar algo que era necessário passar para aquele povo daquela região. Então, ou seja, era um templo. Então as pessoas, né, queriam se atualizar, né,
daquilo que estava acontecendo na cidade, ou queriam falar algo, ou veio uma ordem lá do rei, enfim, né? Eles iam lá e propagavam isso daí. Mas por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que lá naquele local, né, era o meio de divulgar a informação que eles queriam passar para aquele povoado daquela região. E era um local também aonde os vendedores, aqueles que, enfim, passavam ali pelo local, eles ficavam lá também porque eles sabiam que aquele local dava muita gente. Porque as pessoas queriam saber de algo novo, algo que estava acontecendo, e iam lá. E eu estou falando isso para vocês verem a dificuldade que era na época de Jesus. E nós estamos falando dele agora, após 2000 anos. O que acontece, pessoal? É o seguinte, eu quero poder aumentar as minhas vendas, eu quero poder ter um faturamento melhor. Pessoal, vamos começar lá do princípio. Se eu começar a querer resolver um problema do meio para frente, sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo aqui agora. Vocês têm que gastar com mentorado. Vocês vão ter que gastar... eu quero emagrecer. Você vai ter que gastar com personal trainer. Eu quero não sei o quê. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, né? Senão vocês não estariam aqui, vocês vão precisar de alguém impulsionando vocês. Porque vocês já têm limitações que, infelizmente, não deixam você avançar. E isso é muito legal pelo seguinte. Se vocês observaram, quando a arquiteta... A Cunené, a Juliana, é que são bastantes. Então, assim, a Juliana, você viu que ela falou da criança dela? Eu não sei se vocês observaram isso. Ela falou assim, nossa, minha criança... vocês sabem que criança, elas não têm esse bloqueio, essa coisa, né? Por quê? Porque eles vivenciaram poucas coisas ainda. O que gera metodologia de como você vai aplicar, ou implementar, ou executar, é a sua experiência. Então, a minha experiência versus a minha metodologia. Eu quero ter uns métodos bacana pra caramba, porque eu vi isso. Ok, mas quais são as suas experiências? As minhas experiências é o seguinte. Poxa, cara, é o seguinte, eu queria melhorar as coisas, mas eu estou com pouco tempo. Eu queria fazer uns cursos, mas não consigo. Eu queria poder vender mais, mas, cara, tá difícil. Então, ou seja, quais estão sendo as suas experiências? Experiências ruins. A partir do momento que você começa a ter experiências novas, experiências boas, quem já não viu o Nésio, o Tiago e tantos outros palestrantes falando sobre isso, né? Olha, vocês têm que ter experiências novas, que não sei o que e tal. Cara, eu falei para vocês, eu estava lá em Israel, e foi muito legal pelo seguinte, nós fomos visitar o Muro das Lamentações. E eu com essa coisa na cabeça, falei, cara, tem que ter experiência nova, não sei o quê, isso é legal, porque é a forma de aprendizado, porque você vivencia, você se inspira naquilo que você está passando. Então, quando você faz isso, você sente a energia por várias veias, vários sentidos. Não é só vendo, ou olhando, ou escutando, perdão. E aí eu cheguei lá no Muro das Lamentações, estavam lá os judeus, né? Era um dia de Shabá. Para quem não sabe, o dia de Shabá é o dia que eles reservam lá, que é o dia do descanso do Senhor, que começa para ele da sexta-feira à tarde e acaba só no sábado à tarde. E aí, nesses dias, eles vão para esses lugares religiosos para eles. E eu cheguei lá, tem uns judeus ortodoxos. Os caras, de chapéuzão, aquela coisa bem legal, túnica, enfim. E aí, no Muro da Lamentação lá, o cara chacoalhava todo o corpo assim, pegava no muro. E eu falei, cara, que doideira é essa, velho?
Mas, enfim, né, com todo respeito ali no local deles. E aí alguns só chegavam e colocavam a mão, outros só chegavam, colocavam um bilhetinho no vão ali da pedra. E eu fiquei observando por uns 30 minutos, aproximadamente. E aí entrou uma curiosidade. Falei, poxa, peraí, os ortodoxos são aqueles caras que seguem à risca a doutrina, né? A religião deles. E por incrível que pareça, o único que fazia todo o ritual eram eles. Porque Moisés falou isso, né? Quando estivesse diante do seu Senhor, todo o teu corpo o louvaria. Então, por isso que eles fazem esse movimento, quando eles chegam lá, colocam a mão, pegam e chacoalham o corpo. E aquilo foi bem impactante para mim, porque eu refleti isso para a minha vida. Se eu quero algo na vida de alguém, eu tenho que fazer as mudanças na minha primeiro. Senão eu me torno como aquele pessoal que a Loures falou, né? Eu me torno um fofoqueiro. Então, assim, se eu quero algo bom, né? Então eu tenho que criar essas mudanças em mim. E aí eu trouxe isso para a minha vida real. Falei, cara do céu, eu preciso fazer algo diferente. Uma das nossas empresas mexe com energia solar. E ano passado, ano retrasado, o outro ano, cara, foi faturamentos milionários. Muito bom mesmo. Só que agora teve mudança de governo, virada de ano e tal, leis e essas coisas todas. E aí o que acontece? O faturamento, ele dá uma baixadinha. E aí o que acontece na maioria das vezes com os empresários? Quando o faturamento começa a ficar ruim, sabe o que o cara faz? Ah, eu vou mudar de negócio. Ah, eu vou não sei o quê. Ah, não, porque esse governo não sei o quê. E aí ele começa a se vitimizar em tudo que vai aparecendo. E ele não consegue enxergar que o erro do negócio dele não é quem está ao redor dele. O erro está nele. Poxa, ficou pesado isso. O erro está nele? Como assim? Então, vamos lá. A palavra diz o seguinte, que é mais fácil nós vermos o agüero no olho do próximo do que a trava dos nossos olhos. Se vocês não sabem, o agüero, as donas de casa, ou até aqueles que têm mais afinidade com o serviço de casa, já devem ter visto isso. Sabe quando você chacoalha um pano seco, né, diante do reflexo do sol? Aí vocês veem aquelas faísquinhas assim, que ficam na luz do sol? Aquilo ali é um agüero. Aí você fala, cara, essa coisa tão minúscula, e eu preocupado no olho do outro, sendo que as travas estão em mim. E aí isso eu trouxe para a minha realidade, porque quando eu vi todo aquele cenário lá no Muro da Lamentação, eu falei, cara do céu. Aí eu fui buscar quem eram os ortodoxos. Eram os caras que mais seguiam corretamente aquela crença deles. Ou seja, eles procuravam ser melhor naquilo que eles acreditavam. E quantos empresários estão aqui dentro desacreditados do seu próprio negócio? Desacreditado da sua própria vida? Você só deixará de ser importante a hora que você realmente pensar e ver e achar que você não é importante. Quando nós falamos aqui sobre o pessoal que subiu aqui no palco e tomou essa decisão de ir para frente, querer estar junto, nós falamos muito sobre conhecimento pessoal. E o conhecimento pessoal, ele é tão valoroso, porque você pode estar vivendo uma realidade que aquilo que tem valor para você é o que está ao redor. E você não conseguiu entender que o maior valor que está na sua vivência é você mesmo. E aí eu vou voltar lá para a Marinette. Nós estávamos falando do vendedor, né? Que ela chegou lá na loja,
E o cara lá com cós baixo e aquela coisa toda, né, Marinete? Poxa, você com dinheiro, pá. E aí eu te pergunto agora, por que que esse vendedor estava dessa forma? Faço a menor ideia. Bom, pessoal, quase deu certo, tá? É o seguinte, o vendedor estava dessa forma porque ele não entendeu que o produto não é o que está dentro da loja. Ah, cadê o... não tem essa parada, né? Ah, isso aí, legal, legal. Tem uns eventos que a gente vai e aparece na tela, assim, ó. É. Então é o seguinte. Agora, se o vendedor tivesse entendido que o produto é ele, né, meu amigo César? É Joe. Bom, para quem já comprou no Paraguai, né? Como que os caras falam? É garantia sou Joe. Sou Joe. Então, ou seja, a garantia, meus queridos e queridas, ou como diz a Lores, meus divinos e divinas, né? O valor é você. E esse valor, ele tem data de validade. Ó, saiu um au aí. Legal. Tanto é que tem data de validade, porque se nós formos... Ó, representante comercial me ligando, lá de Curitiba. Esse é o mal de passar o contato particular. Mal assim, né? Entre aspas. Esse senhor que me ligou aqui, ele tem 70 anos de idade. Está me ligando. Aí ele está atendendo um cliente de potencial. É uma rede de supermercado. Os caras, o projeto, a última vez que foi feito para eles, dava em torno de quase 30 milhões. O meu tempo, como que tá? Já estourou? Caracola, velho. Puta, pessoal, desculpa, hein? Meu Deus do céu. Desculpa pro evento, né? Vocês estão aí, eu creio que deva estar bom. E aí, o que acontece? Eu estava falando sobre a vida e dizendo que você tem data de validade. Sabia que você tem data de validade? Na verdade, você tem vida útil. É isso mesmo. Vamos lá. Como que é teu nome? Licença. Isabel Cristina. Isabel Cristina, nós temos data de validade e também nós temos vida útil. Se vocês não sabiam, agora vão ficar sabendo de uma informação punk. Sabia que a média de batimentos cardíacos de um ser humano, no percurso da vida dele, é em torno de 5 bilhões de batimentos cardíacos? É isso aí, 5 bilhões de batimentos cardíacos. Você fala, poxa, é muito. Tá bom, coloca a mãozinha aí no seu coração e já sente quantas batidas ele dá em 1 minuto. Enfim. E o que acontece? Por que a gente, né, nós comentamos, o Alores fala tanto de corpo, templo? Quando você começa a praticar um exercício e manter a constância dele, você melhora o seu cardio, não é isso? Ah, pô, tô ali na esteira. Ah, tô na esteira para quê? Ah, para melhorar o meu cardio. Legal. Então a pessoa ela está agindo com uma atitude que vai trazer benefício para ela, porque quando eu melhoro o meu cardio, o meu coração bate. Quando eu melhoro o meu cardio, o meu coração bate. Aonde? Pelo amor de Deus. Você está doido? Então eu não vou fazer exercício físico. Se eu melhoro o meu cardio, meu coração bate mais rápido, eu vou morrer mais cedo. Ué, não é isso? Acho que vocês não estão entendendo a pergunta. Vamos lá. Se eu faço exercício físico com uma certa constância, isso me leva a resultados para que eu melhore o meu cardio. Ok? Tá bom. Então, se eu melhoro o meu cardio, que me ajuda a viver mais, o meu coração bate... Hã? Menos, exatamente. É isso aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Senão os caras que correm aí vão tudo parar de correr. Por quê? Porque quando você melhora o seu cardio, o que acontece? O seu coração, ele começa a bater menos. Ele fica mais fortalecido. Ele começa a bater menos. Automaticamente, as suas veias estão mais limpas. Não é isso aí? Olha lá, então nós temos um corredor nato aqui com a gente. Aqui, ó. Enfim.
Então, ou seja, tudo isso é um processo. Então, se eu procuro, né, ter melhoras nos meus negócios, na minha saúde, no meu templo, que é a morada do Espírito e da nossa alma, tá? Eu começo a equalizar o processo. Tá. Mas o que isso tem a ver com venda, Lauro? Pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos voltar lá para a Marinette. Marinette, né? Isso, né? Vamos voltar lá para a Marinette. Tá bom. Ah, meu Deus. Eu tenho que encerrar. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Agora tem que encerrar realmente. Mas, enfim, só finalizando. O que acontece? Se o vendedor que atendeu a Marinette fosse uma pessoa que soubesse que o valor estava nele, o que ele faria? Ele testaria estar melhor naqueles momentos. Então, se a tua empresa, se os teus negócios não estão bons, a chavinha que precisa, clac, é você. Não é aqueles que estão ao teu redor. Lembra que quando a gente começou a falar do amor, o amor ele é contagiante. Eu quero amar o próximo, mas eu preciso amar a mim mesmo. Quando você só quer amar o próximo e esquece de te amar, você está tendo um sentimento chamado dó. E aí eu vou falar um segredinho aqui para vocês, tá? Quando Deus falou para Samuel ir ungir Davi, Samuel começou, não, senhor, pô, mas Saul foi o povo que colocou ele lá, peraí, não sei o quê. Deus virou para ele e falou assim, ô Samuel, pare de sentir dó de Saul. Então é o seguinte, pessoal, não sinta dó, sinta pena. Porque quem tem pena não sente dó e você não carrega a mala, a mala que é para outro carregar e você está carregando. Entenda que o infoproduto da sua vida é você. É você que precisa ter valor. É você que precisa melhorar aquilo que você quer de resultados melhores. Sou muito grato a todos vocês, pessoal, e vou chamar mais quem agora aqui, Leandrão?